Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Começamos a semana passada um novo módulo, não é? O módulo 4, a pessoa que Deus usa, a necessidade da perseverança. A gente fez uma pequena explanação do tema na semana passada. E hoje nós vamos ver o estudo número 1. E eu agradeço a você pela tua fidelidade nos acompanhando nesse estudo. Mantenha o seu coração aberto para que o Espírito Santo possa trazer entendimento, discernimento ao teu coração desses assuntos espirituais que nós estamos tratando aqui. Então, estudo número 1, perseverança. Uma forma antiga de estabelecer relevância. O que é relevância? Aquilo que tem valor, aquilo que deve merecer da nossa parte prioridade. Ok? Porque se você não estabelece prioridades, um sistema sólido, consistente de valores, você vai perseverar no quê? Não é? Ninguém persevera naquilo que não funciona, naquilo que é problema. Isso é uma questão de bom senso. Nós perseveramos naquilo para o qual nós damos importância. Ok? É óbvio, é uma coisa básica. Muito bem. Quando alguém pergunta, como você vai? Qual tem sido a nossa resposta? A gente mascara, não, está tudo bem, está ótimo, está perfeito, está maravilhoso, aquele tipo resposta padrão, mas nem sempre é assim, né? A gente apenas está preocupado em sair fora logo ou impressionar aquela pessoa, mas no fundo, não é a realidade da nossa vida cotidiana. Nós vivemos numa panela de pressão e todos nós estamos sujeitos a pressões, dificuldades, confrontos, desafios, enfim, faz parte da nossa vida. E o fato de nós sermos cristãos não muda essa realidade. O cristão continua enfrentando dificuldades como todo mundo. O ímpio, ele vai para São Paulo, pega um trânsito complicado. O cristão também. Não tem mudança de realidade só porque você é cristão. A mudança que tem é a postura que eu tenho diante das coisas. Aí sim. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Na verdade, a resposta correta deveria ser: como eu vou? Eu estou crescendo, eu estou aprendendo e eu estou num processo de maturidade, porque essa é a mais pura realidade daquilo que acontece conosco, acontece com todos. Crescendo e aprendendo, se tornando maduro, semelhante a Jesus Cristo, crescendo, aprendendo, num processo até chegar à estatura de varão perfeito. Ninguém fica no topo o tempo todo. Tem maré de baixa na vida, ok? E isso não é problema, não é pecado, isso não é sinônimo de maldição. Umas maré de baixa são lutas que a gente passa, mas a nossa atitude frente ao problema é que faz a diferença. Eu tenho batido nessa tecla, já há mais de ano, viu? Nas minhas contas, ok? É a minha atitude que faz a diferença, porque o problema ele está aí. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós estamos numa guerra espiritual, ok? Muito bem, feita essa introdução, vamos trazer um outro ponto importante aqui. É prudente, é de bom senso mantermos expectativas realistas na vida. Esse negócio de ficar sonhando, não dá.
romantizando, não dá. Nós precisamos olhar para as coisas da vida, do dia a dia, com um olhar realista, ok? Para a gente poder tomar atitudes, decisões, fazer escolhas com o pé no chão, com uma visão realista daquilo que nós estamos enfrentando, ok? Mas isso não quer dizer que é proibido sonhar, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sonhar é necessário, porque o sonho alimenta a minha visão. A gente também tem que ter esse link, porque sabe, os extremos não funcionam, a gente tem que ter equilíbrio. E esse processo de crescer e aprender é uma experiência que traz conteúdo, referência interna sólida na minha vida, e é uma coisa pessoal e experimental, não tem outra opção, não existe alternativa, plano B ou qualquer coisa do tipo. E não tem receita mágica, não existe receita mágica para a maturidade. É um processo, e eu vou ter que atravessar essa jornada, que é uma jornada que vai durar até o arrebatamento da igreja. Ninguém está pronto, ninguém está perfeito do lado de cá do arrebatamento. Esse processo que a gente pode chamar de santificação, esse processo de santificação, ele vai até o arrebatamento, só acaba quando termina. É assim que Deus estabeleceu, e isso traz maturidade, sanidade na minha vida. Oh, glória a Deus! Estatura de varão perfeito, um homem espiritual, um homem maduro, um homem que Deus pode utilizar na edificação do corpo de Cristo, ok? Agora, como é que a gente aprende? Primeiro, com os próprios erros. Essa é uma pedagogia da vida, ok? E o mais inteligente é você crescer, aprender com os erros alheios, porque eu não preciso passar por um processo de desgaste para entender que uma certa coisa não funciona, ok? É uma maneira mais sábia, mais inteligente para crescer. Então, a vida cristã não é um sonho, uma magia, uma coisa assim, sabe, ilusória. Não é, não. É guerra espiritual o tempo todo, só que nós estamos do lado daquele que venceu, e é a nossa fé, a nossa confiança no Senhor e nas suas promessas que nos garantem a vitória, ok? Isso tem que estar bem enraizado dentro de nós, e a gente não pode pregar um evangelho fácil. Aceita Jesus e tudo vai ser resolvido na tua vida. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Não é essa facilidade, essa mágica que alguns aí acabam pregando. Não, você vem a Cristo e se coloque do lado do vencedor e vamos para a guerra. Na verdade, esse é o verdadeiro sentido, porque senão o evangelho se torna uma coisa superficial que não produz resultados que permanecem e acaba trazendo frustração e confusão. O apóstolo Paulo passou por muitas dificuldades e era um homem cheio do Espírito, muito usado pelo Espírito Santo, mas ele enfrentou muitas adversidades, mas ele não foi derrotado. E olha o legado que ele deixou para nós. Então basta você olhar para isso e você já começa a entender. Olha para o ministério de Jesus Cristo, a mesma coisa. Todos os apóstolos, a mesma coisa. E não vai ser diferente conosco. E tem mais uma coisa interessante que Paulo fala, que os sofrimentos de Cristo
ainda não terminaram. Você fala assim, mas como assim? Ele já não ressuscitou, já não está glorificado à direita de Deus? Sim, mas os sofrimentos de Cristo ainda não terminaram, porque Cristo, ele como intercessor, ele intercede pela edificação da igreja, e nós somos os instrumentos da edificação da igreja, e nós somos participantes desses sofrimentos, até que o corpo de Cristo seja formado na terra e seja arrebatado. Está lá em Colossenses capítulo 1, 24, ok? E nós precisamos perseverar no meio das dificuldades. Não existe perseverança na ausência de problemas, entende? Não é numa bolha mágica que eu persevero, não, é no dia a dia, na prática do dia a dia, enfrentando todo tipo de dificuldade, de problema, uma atitude de fé, de confiança em Deus. Eu persevero, eu mantenho a minha posição e Deus honra a sua palavra, Deus honra a minha fé nele e na sua palavra. Esse é o sentido, o verdadeiro sentido de perseverar. A palavra perseverar não quer dizer que eu sou passivo, que eu gosto de apanhar. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu não gosto de apanhar, não sou passivo, e sofrer não glorifica o Senhor. Sofrer simplesmente porque eu sou passivo, porque eu sou ingênuo, porque eu fiz escolhas erradas, porque tem pecado na minha vida, esse tipo de sofrimento, eu digo, é desnecessário. Ok? Porque o que Deus ganha com isso? O que eu ganho com isso? Lógico, eu vou acabar aprendendo se eu não for rebelde. Mas eu não preciso passar por perrengues por causa da minha ignorância, da minha rebeldia. Agora, sofrer por amor do nome de Cristo, sofrer por amor da justiça de Deus, sofrer por causa da edificação da igreja, que é a grande comissão, que é a questão do ministério, aí sim Deus é glorificado, e a minha vida se torna um canal útil para Deus. Então, perseverar é uma questão de guerra, de postura. Eu não recuo, eu não retrocedo e eu mantenho a posição até que o milagre se complete, se realize diante dos meus olhos. Postura, ok? E o interessante é que a luz de Cristo me ilumina, tanto no erro quanto no sucesso. Fiz uma besteira. Bom, a luz de Cristo vai confrontar o erro na minha vida, porque a luz confronta as trevas, mas também a luz confronta a soberba, a arrogância, o orgulho. Dos dois lados nós somos confrontados, mas nós precisamos adquirir, aprender. Isso fala de formar uma atitude de gente madura que mantém a posição, que não fica mudando em função das circunstâncias, ok? E isso fala da minha referência interna, uma convicção que está dentro de mim que o diabo não consegue destruir. Eu já tenho falado sobre isso muitas vezes, ok? Então é esse o sentido espiritual, bíblico de perseverar. Vamos ver um outro ponto, erros comuns de entendimento a respeito desses assuntos que nós estamos tratando. Primeiro, é possível crescer e amadurecer. É possível atingir níveis cada vez mais altos de espiritualidade. É possível. Não é uma coisa impossível ou uma coisa para uma pequena elite da igreja. Não, está disponível para todo aquele que crê. Então, é a primeira coisa que a gente tem que quebrar. E vamos ver aqui algumas questões então relacionadas aqui a erros de entendimento. Primeiro, uma vez que você se tornou cristão,
todos os problemas acabaram. Mentira! Pelo contrário, aí que o diabo vai se levantar contra você, porque quando você estava nas trevas, o diabo não dava muita bola não, mas você passava por lutas também, como todo ímpio passa, não tem diferença nenhuma de um para o outro. Agora você se tornou cristão, você entrou numa guerra, não se iluda. A vida cristã é uma vida de guerra espiritual, só que nós estamos do lado daquele que venceu. Pronto, acabou. Ok? Outro erro bastante comum também. Todos os problemas que eu tiver na vida, como cristão, estão todos relacionados na Bíblia. Não é bem assim, né? A Bíblia não é um manual de todos os acontecimentos que podem acontecer na vida de uma pessoa. A Bíblia trabalha com aquilo que é princípio, aquilo que é essência, aquilo que é valor. Ela mostra exemplos no sentido de trazer ensino para nós, instrução para nós. Né? Na Bíblia não está escrito com quem que eu iria casar, ou qual casa que eu vou comprar, a cor do carro que eu vou comprar. Na Bíblia não tem nada disso. Aí nós precisamos conhecer a palavra de Deus para a gente ter uma base boa para discernir aquilo que convém. Aí vem a sabedoria, aí vem a revelação do Espírito. Aí eu vou orar, Espírito Santo, eu vou trocar de carro, qual a cor que você prefere? Essa é uma pergunta relevante. Eu já ouvi pastor dizendo que não, que ele orou e o Senhor disse para ele: olha, o dinheiro é seu, você compra o carro com a cor que você achar melhor. Outros já são mais incisivos, né? Mas será que isso é importante? Na verdade, a cor do carro talvez não seja mais importante, mas sim o carro. Eu preciso daquele carro, eu tenho dinheiro para comprar aquele carro, eu consigo manter o pós-venda daquele carro. Aquele carro vai ser usado para quê? Com qual propósito? Olha as perguntas que aparecem. Ninguém está falando da cor do carro. Ok? Então, a gente não pode ficar abrindo a Bíblia para achar a solução para tudo quanto é coisa que a gente tem que fazer na vida. Não, a Bíblia trabalha mais no sentido de trazer sabedoria, prudência, vigilância, para que eu não faça escolhas erradas. E olha, se aparecer um problema inesperado na minha vida, eu tenho que buscar o Espírito Santo para que ele me dê discernimento, porque eu não quero errar, eu não quero desagradar a Deus e entrar numa furada. É simples assim. Um terceiro erro que às vezes a gente nota é que quando tem problema é porque você não é espiritual. Para com esse legalismo. Tanto aquele que é espiritual quanto aquele que ainda está crescendo na fé enfrentam problemas, talvez em níveis diferentes ou tipos diferentes, mas todos enfrentam o trânsito, todos pagam multa, não tem diferença. Então para com isso, a gente achar que a pessoa está enfrentando a dificuldade no trânsito para ir para São Paulo é porque ele não é espiritual. Isso é um absurdo, uma aberração. Não tem base para você fazer esse tipo de questionamento, né? A vida é a vida e nós estamos aqui, ok? E não tem nada a ver com questão de espiritualidade, certas coisas que a gente enfrenta, tá? Todos nós pagamos contas. Quer dizer, é falta de espiritualidade ter conta para pagar? Não, faz parte da vida. É simples assim. E se você olhar para o Jó, né? Aí você vai amaldiçoar a vida do Jó, vai criticar, vai desqualificar o Jó porque ele passou por tudo aquilo. Precisa ter um pouco de cuidado para criticar as pessoas, não é por aí, tá bom? Jó aprendeu, e esse é o importante. Jó tinha alguns problemas,
Tinha. Ele falou assim: eu conhecia Deus de ouvir falar, eu era religioso. Então Jó passou por algumas coisas com a permissão de Deus, porque está muito claro lá no livro de Jó, e Jó aprendeu. Agora sim eu conheço o meu Redentor. Entende? Então, cuidado em ficar julgando as pessoas só porque elas têm problemas. É preciso discernir o contexto do que está acontecendo. Um outro erro é ficar lendo livros e se expondo a seminários e tudo mais. Isso vai resolver os seus problemas. Não vai, não. Você pode ter a melhor biblioteca teológica que você conseguir montar, não vai resolver o seu problema, porque o seu problema ele só é resolvido quando você entra numa jornada de relacionamento com o Espírito Santo, porque é Ele que vai te instruir, é Ele que vai trazer revelação, é Ele que vai te orientar, e a sabedoria vem da experiência, ok? Então não se iluda com esse negócio de ficar comprando livro, achando que isso vai resolver a questão da perseverança na tua vida, ou a questão do discernimento espiritual na tua vida. Não existe nada automático no reino de Deus. Tudo é processo, ok? Dentro desse período que nós estamos, que a gente chama de santificação, é processo. Eu tenho que crescer, subir a escada e galgar os degraus da maturidade. O outro erro que a gente também percebe que é meio parecido com um que eu já comentei, que quando tem problema, tem pecado ou maldição na vida da pessoa. Cuidado, quem é você para julgar? Às vezes pode ser, mas às vezes não. E aí? Então não tem que passar na peneira, ter cuidado, equilíbrio para poder avaliar a questão, ok? Então cuidado com essas coisas, porque não existe maldição automática, hereditária, porque o pai pecou, então toda a descendência está amaldiçoada. Pera lá, e o sacrifício de Cristo na cruz? E o sangue derramado na cruz? Aquilo não tem valor? Não tem autoridade? E o meu livre-arbítrio? Eu posso sair de uma cadeia de maldição por livre e espontânea vontade, agindo em fé. Então cuidado com essa coisa, tá? Muito bem, eu estou vendo que o nosso tempo está estourando e eu não quero correr com essa lição. Eu vou parar por aqui e a semana que vem eu acabo de concluir o que eu tenho aqui. Então você tem que entender que essa questão de problema, de perseverança, precisa ser analisada com cuidado, com discernimento, ok? Medite nessas coisas, leia a apostila. Se você ainda não adquiriu a nossa apostila, não é? Ela já está aqui à disposição na nossa livraria, a preço de custo. Seja mais proativo, seja mais aguerrido nessa questão de crescer e aprender. Vá atrás da informação, busque o Senhor em oração e se exponha às lives que nós temos disponibilizado na nossa rede, os grupos de amigos, frequente, troque experiências, troque informações. Tudo isso o Espírito Santo usa para trazer maturidade na nossa vida, ok? Eu agradeço a você aí por estar conosco até agora, que o Espírito Santo desenvolva mais esse assunto aí no teu coração, no teu entendimento, que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Deus te abençoe.